Olá, bem-vindos à nossa sexta análise. Sabe aquela sensação de olhar para o relógio e... Ué, cadê o dia? Sumiu? A gente pisca e de repente já é de noite. Pois é, esse fenômeno tem nome, viu? É a tal da cegueira temporal. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por que isso acontece? E o mais importante, como podemos começar a retomar o controle? É uma pergunta que, nossa, quase todo mundo se faz, né? A gente começa o dia com aquela lista de tarefas, cheio de gás, com as melhores intenções, mas aí chega o fim do dia, a gente olha para trás e a sensação é que o tempo simplesmente evaporou, foi sugado por algum lugar. E geralmente começa daquele jeito super inocente. Ah, vou dar só uma olhadinha aqui no celular. Uma pausa de 5 minutinhos. Quando a gente vai ver, 1 hora inteira já foi para o espaço. É sem dúvida uma das armadilhas mais clássicas e eficazes para a nossa percepção do tempo. E não para por aí, claro. A noite chega, aquele tempo que a gente poderia usar para descansar, para um hobby, para ler um livro, e ele acaba sendo completamente engolido por aquele feed infinito das redes sociais. E no final, fica só aquela sensação de vazio, de um tempo que parece que nem existiu. E claro, tem aquela tarefa super importante, a que realmente faria diferença. Ela sempre fica para amanhã, e depois para depois amanhã, de novo. Mas e se tudo isso não for uma falha de caráter? E se não for só preguiça, mas sim um fenômeno com raízes bem mais profundas que a gente pode sim entender e combater? É exatamente isso que a gente começa a desvendar agora. Ok, então vamos lá. Quem é o primeiro culpado nessa história toda de distorção do tempo? Acontece que, na maioria das vezes, a nossa briga com o relógio não tem a ver com gerenciar o tempo. A chave está em outro lugar, em gerenciar as nossas emoções. E essa frase aqui, ela muda o jogo, é a grande virada de chave. Estudos como os do Instituto de Psiquiatria do Paraná mostram que adiar tarefas não é simplesmente falta de vontade. É, na verdade, uma estratégia, uma tática, muitas vezes inconsciente para a gente fugir de sentimentos desconfortáveis. Então vamos traduzir isso. O ponto central é o seguinte: quando a gente encara uma tarefa que dá ansiedade, ou que é chata pra caramba, ou que dá medo de falhar, o nosso cérebro entra em modo de alerta e grita por um alívio. E procrastinar é a solução mais rápida e fácil para consertar o nosso humor, pelo menos no curto prazo. E olha, é muito importante a gente diferenciar as duas coisas. Preguiça é mais passiva, sabe? É apatia, falta de energia. Já a procrastinação é super ativa. É uma escolha de fazer outras coisas para não fazer a tarefa. E essa escolha quase sempre vem com um combo de ansiedade e culpa martelando na cabeça. Beleza, já entendemos o lado emocional. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo, na neuroquímica da coisa. Vamos conhecer o segundo culpado. Afinal, por que o nosso cérebro parece que joga contra a gente? A resposta está toda no nosso sistema de recompensa. Pensa assim, nosso cérebro foi programado para priorizar a sobrevivência imediata. O agora sempre foi mais importante. Por causa disso, ele tem uma preferência muito clara. Uma recompensa pequena, mas que chega agora, vale muito mais do que uma recompensa gigante lá no futuro. É tipo, terminar um projeto daqui a um mês? Legal. Ver um vídeo engraçado agora? Irresistível. E pesquisas do MIT ajudam a gente a entender isso melhor, separando o querer do gostar. O querer, que a gente vê aí na tabela, é movido pela dopamina, é o motor do desejo. O problema é que as distrações de hoje são feitas sob medida para sequestrar esse sistema, nos prendendo num ciclo vicioso de sempre querer mais, mesmo que a gente nem esteja gostando de verdade daquilo. E no cérebro funciona assim. A dopamina é basicamente o sinal verde para ação. Quando aquela notificação pisca na tela, bum, a dopamina dispara, essa via aí acende e a nossa mão já está pegando o celular. A recompensa fácil, antes mesmo que o nosso cérebro racional tenha tempo de pensar. Será que eu deveria? Certo, já vimos a armadilha emocional e a neurológica. Agora, vamos para o terceiro culpado, que talvez seja um dos mais subestimados. O preço altíssimo que a gente paga por tentar ser multitarefa. O autor Cal Newport tem um nome perfeito para isso: resíduo de atenção. Aquela ideia de que a gente pode pular de uma tarefa para outra sem pagar nenhum preço é uma grande ilusão. Toda vez que a gente troca de foco, um pedacinho da nossa atenção fica para trás, ainda preso na tarefa anterior. Vamos para um exemplo prático. Alguém está focado num relatório. Pisca uma notificação, uma olhadinha de 30 segundos no e-mail. Parece inofensivo, né? Só que, ao voltar para o relatório, o cérebro não voltou 100%. Uma parte dele ainda está processando aquele e-mail em segundo plano. Agora imagina isso acontecendo dezenas de vezes por dia. O resultado? Um trabalho que se arrasta e um cansaço mental gigantesco. Ok. Já entendemos os vilões da história.
A pergunta agora é: como a gente começa a virar esse jogo? Bom, o primeiro passo é surpreendentemente simples, mas muito poderoso: tornar o tempo visível e intencional. A ideia aqui é o time blocking, ou bloqueio de tempo. E calma, isso pode soar super rígido, mas a verdade é o contrário. É sobre criar um plano para ter liberdade. Quando a gente dá um propósito para cada bloco de tempo do dia, e isso inclui até um bloco para rolar o feed sem culpa, a gente para de reagir passivamente e começa a decidir, de forma consciente, onde nosso tempo vai ser investido. Beleza. Com o plano na mão, o próximo passo é organizar as tarefas de um jeito mais inteligente. É criar um sistema que proteja o nosso recurso mais precioso, que não é o tempo, e sim a nossa atenção. E para isso, Cal Newport nos ajuda de novo com essa divisão. De um lado, o trabalho profundo. Concentração total, sem distrações, é o que realmente faz a diferença. Do outro lado, o trabalho superficial. Responder e-mails, marcar reuniões, tarefas que precisam ser feitas, mas não geram grande valor. O grande segredo é proteger, com unhas e dentes, blocos de tempo para o trabalho profundo. Agora uma dica prática, uma regra de ouro para vencer a inércia. A regra dos 2 minutos. A lógica é simples. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos para fazer, faça na hora. Não pense, só faça. Isso cria momento, quebra resistência e começa a treinar o cérebro para a ação, e não para o adiamento. Olha, ferramentas de sistemas ajudam muito, mas a mudança de verdade, aquela que fica, vem de um lugar muito mais profundo. Vem da gente mudar a nossa própria identidade. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, explica isso em 2 passos. Primeiro, em vez de focar no resultado, tipo, quero escrever um livro, o foco deve ser na identidade, quero ser o tipo de pessoa que escreve. E o segundo passo é, prove essa nova identidade para si mesmo com pequenas vitórias. Cada parágrafo escrito é um voto que você dá para essa identidade. E essa frase amarra tudo perfeitamente. As nossas ações são, no fundo, um reflexo de quem a gente acredita que é. Se alguém acredita que é uma pessoa procrastinadora, as ações dela vão confirmar essa crença. A verdadeira transformação acontece quando a gente começa a construir e acreditar numa nova identidade, um pequeno passo de cada vez. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que é a mais importante. A pergunta não é o que eu vou fazer hoje, mas sim que tipo de pessoa eu quero me tornar hoje. Porque cada pequena ação, por mais simples que seja, é um voto. Então a pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro voto do dia?